Olá meninas, estamos aqui novamente na poltrona vermelha, esperando uma convidada muito especial. Hoje nós vamos falar com Mônica Figueiredo, uma pedagoga que vai falar sobre quando e qual foi o momento que ela escolheu ser mãe, a importância de incluir o pai e se a gente dá conta e como a gente dá conta da maternidade. Vamos conversar com a Mônica? A Mônica resolveu ter filho aos 38 anos de idade, né? Sim, Isso, Mônica, de uma maneira muito programada. Foi. A gente queria saber como foi essa escolha de ter filho aos 38 anos, como foi que você programou e se isso foi bom pra você. Pra mim foi muito bom. Acho que foi o momento exato, acho que foi a escolha que eu tinha que ter feito mesmo. Acho que antes eu não daria conta dessa maternidade, eu não teria sido uma boa mãe, né? Eu fiz uma escolha no momento em que eu achei que eu estava pronta para assumir esse papel. Eu assumi vários papéis na minha vida e aí naquele momento eu vi que eu estava pronta. Eu era profissional, eu tinha uma carreira consolidada naquele momento, eu sabia que se eu saísse para cuidar pro período da maternidade, pro período desse iniciozinho, né, esses 4 meses que a gente fica, eu sabia que eu voltaria pro mercado de trabalho sem ter perdido nada, eu conseguiria me estabelecer de novo. Eu já tinha uma relação de 6 anos com meu marido, então a gente tinha certeza que era isso que a gente queria, era mais um passo dentro da nossa relação. Então foi uma escolha assim, eu fiz tudo muito programado, eu fiz exames, eu me cuidei justamente para a gravidez acontecer, parei de beber, Ótimo. Fiz tudo absolutamente Organizado. dentro. Mas já que é tudo tão organizado e vem dentro de um planejamento de vida, a maternidade lhe surpreendeu de alguma maneira? Totalmente. Assim, a organização que eu fiz, ela se desmoronou assim logo no primeiro mês que a criança nasceu, né? Porque por mais que eu sou pedagoga, dei aula há muitos anos, eu trabalho com crianças em consultório como psicopedagoga e conheço o desenvolvimento humano, mas na hora que você tem aquele ser ali dependendo de você e ao mesmo tempo os seus hormônios estão completamente mexidos, é muita emoção e pouco raciocínio. Sim, desorganizei completamente, desestruturei, pensei em fazer algumas coisas que não aconteceram, fui fazendo outro caminho. Uma coisa que eu vivi, por exemplo, eu sempre entendi a questão da chupeta. Achava que a chupeta não seria usada pela minha filha, porque era importante a dentição, a fala, tudo. Eu tinha isso tudo teoricamente organizado, bonitinho. 2 noites eu já estava que eu não aguentava mais. A primeira coisa que eu fiz foi ligar pro meu marido que estava na rua, pelo amor de Deus, me traz a chupeta qual, assim, compra várias, que a gente vai testar o que ela vai querer. Vai dar certo, vai legal a chupeta. Pois é. Mas houve foi uma quebra de paradigmas pra você. Sim, foi. Então, mesmo amadurecida, mesmo com a vida toda no eixo, todo bonitinho, ter filho é uma grande novidade. É uma grande novidade. E o papel do pai? Você acha que as mulheres brasileiras, as mulheres latinas, elas deixam um pouco o marido do lado nessa hora? Eu vejo até algumas pessoas que não chamam, já estão havendo uma mudança de comportamento, eu percebo nessa geração mais nova, a gente percebe até, não, que vai ficar comigo na maternidade é a minha mãe, porque mulher é que entende. Você acha que as mulheres também afastam um pouco o homem nesse momento da maternidade, depois elas mesmas se queixam que eles não são parceiros e presentes? Acho que é totalmente isso que acaba acontecendo. Acho que a gente tem uma sociedade que entende que a mulher cuida do filho e o marido faz todo o processo de fora da casa, né? Tudo que você precisa para dentro de casa é ele que vai dar e a mulher vai cuidar de tudo que é dentro de casa. Eu acho que a gente tem uma geração que está quebrando isso totalmente, acho que a minha geração já quebrou isso de certa maneira, mas a gente traz um ranço, alguma coisa que ainda existia de antigamente que a gente vem trazendo nesse processo. Eu tive uma grande participação do meu marido e permitir essa participação, que eu acho que isso também é muito importante. Essa palavra permitir, realmente, eu acho que é o X da nossa conversa aqui. Você lidava bem com a participação dele? Achava que a responsabilidade tinha que ser realmente dividida? Tinha, sempre achei que tinha que ser dividida. Aonde eu achava que ele não estava indo, eu chamava. Porque aí também tem a questão, se nós fomos educadas para entender que o nosso papel é ser mãe, é tudo isso, o deles
também é um outro papel, ele não é tão presente, né? Afinal de contas, quem amamenta é a mãe. Sim. Afinal de contas, quem carrega 9 meses é a mãe. Então, quer dizer, ele mesmo ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que ele se deu conta do que estava acontecendo dentro da maternidade, quando ele viu pela primeira vez a Sofia. Então ali ele se deu conta de que ele estava sendo pai. Eu não. Eu já sabia que eu era mãe desde o dia que me disseram: você está grávida. Cabe à mulher sim trazer também junto, né? Como cabe ao homem ir procurar. Então assim, os dois lados têm que se mover nesse momento desse início da maternidade. Mas eu acho que foi uma coisa muito de geração passada, de afastar um pouco o homem dessa coisa, desse primeiro momento. Mas, Mônica, depois você teve que voltar a trabalhar. Sim. Como foi isso de voltar ao trabalho e se afastar da cria? No momento em que eu tive que voltar foi difícil, não foi um momento muito fácil não. Mas eu também tive uma sorte nesse processo, porque como eu era professora, eu trabalhava num colégio, trabalhava na universidade, no momento em que eu tive que voltar foi o final do ano. Então eu trabalhei alguns dias fazendo um trabalho meio burocrático, as pessoas estavam fazendo prova, eu ia ajudar. Então alguns dias eu estava presente nas instituições e logo em seguida veio Natal, Ano Novo e as minhas férias. Então na verdade quando eu voltei a trabalhar, a Sofia ela tinha 7 meses, então isso foi muito bom. Você teve um tempo ótimo com ela. Ela já comia, ela já brincava, então ela já estava sentadinha, ela já tinha os brinquedinhos dela, ela já se distraía. Então eu fui muito mais tranquila nesse momento a voltar a trabalhar. Então, por exemplo, eu voltei trabalhando à noite, dando aula para uma turma à noite. Eu chegava em casa, ela estava morrendo de saudade, então ela queria mamar, ela não parava de mamar, e eu já estava cansada, e era muito complicado. Não era, eu acho que não passava nem pelo processo de culpa, passava pelo processo de ser complicado. Mesmo. Né? Mesmo. Não viável. Não viável, né? Então uma coisa que eu fiz para se tornar viável é que no semestre seguinte eu pedi para não ter nenhuma turma à noite. Então eu readaptei muita coisa da minha vida para atendê-la, sem que isso prejudicasse a mim, como profissional, como mulher, tendo a minha vida. Eu continuei mantendo as coisas da minha vida, fazendo uma adaptação. Então, para fechar a nossa conversa de hoje, você acha que existe um momento perfeito para escolher ser mãe, aquele momento ideal? Existe um momento perfeito para escolher ser mãe? Eu acho que existe um momento da pessoa. Acho que não existe um momento universal, não é com 20, 25 ou com 38 anos, como foi no meu caso. Pessoal mesmo. É muito pessoal, não existe um momento universal. E o dar conta do recado? Eu vejo muito as meninas aqui no consultório, muito aflitas e tumultuadas com essa coisa da maternidade, porque a maternidade não é uma tarefa a mais, é a tarefa. E muda a sua vida do eixo totalmente. Você sai do programado, né? Com certeza. Você conseguiu dar conta do recado? O que é dar conta do recado da maternidade? Claro que não, claro que não. acho que essa história de dar conta é uma grande ilusão, é a mesma história do ser feliz, né? A felicidade parece que é um lugar que a gente tem que ir, né? E assim, ninguém dá conta de nada. Eu acho que a gente está aí para viver o dia a dia. A criança, ela te ajuda muito, ela te ensina muito. Então, se você tem uma percepção do teu filho, o teu filho vai te mostrando, até nas pequenas coisas, assim, na hora em que ele pode comer sozinho, na hora em que ele pode ir andando. Então, ele vai te mostrando. Então, essa percepção que você tem e o teu filho vai te mostrando o que ele pode, você vai tendo a percepção do que você pode, aos poucos você vai fazendo. Mas eu não dou conta de nada. Eu deixo um monte de coisa, às vezes, as coisas não funcionam. Quando eu olho, e será que escovou os dentes? Já dormiu, entendeu? Então assim, eu não tenho essa preocupação. Será que escovou os dentes? Isso até eu li uma vez. Será que escovou os dentes na hora de dormir? Se não escovou no dia seguinte, a gente dá uma olhada, eu vou ajudar. No dia seguinte, a gente dá conta. Com certeza. Né? Então a gente queria deixar essa mensagem pra vocês, que o momento perfeito não existe. Existe um momento que é o momento de cada um. E que dar conta tá além de dar conta. Tá além de dar conta. Tá no prazer, tá no fazer o seu melhor. E no final das contas, tudo dá certo no final. É verdade. Mônica, muito obrigada por sua presença hoje aqui. Obrigada pelo convite. Meninas, até mais.